Olá, meu nome é Leonardo e eu tô aqui para apresentar um pouco sobre minha aula básica de ponteiros em C. E basicamente é isso. Curta o vídeo. Primeiramente, uma definição superficial. Os ponteiros, eles são basicamente um conceito em si que permite que você armazene o endereço de uma variável, permitindo assim que você acesse e modifique o valor da variável indiretamente através desses ponteiros. Dito isso, podemos falar um pouco sobre a sintaxe dos ponteiros. Primeiramente, para se declarar qualquer tipo de ponteiro, ele sempre segue a mesma estrutura. Primeiro tipo de dado, asterisco, e o nome do ponteiro. Por exemplo, quando vamos declarar um ponteiro inteiro, né, do tipo int, nós faremos int, asterisco, e o nome do ponteiro ptr. Agora temos o operador de endereço, que nós utilizamos o e-comercial. Esse operador ele retorna o endereço de uma variável. E isso serve para atribuir o endereço dessa variável para um ponteiro. E para fazer isso, né, nós utilizamos essa sintaxe do nome do ponteiro, recebe o endereço da variável x aqui, né, nome da variável. Temos agora o operador de desreferenciação, que nós utilizamos ele através do asterisco. E aqui temos um exemplo de como ele é usado. Né, colocamos o asterisco e o nome do ponteiro. Esse operador ele retorna o valor armazenado no endereço apontado pelo ponteiro. Basicamente, então, tipo, se temos um ponteiro ptr apontando para uma variável x, quando você coloca o asterisco ptr, ele basicamente retorna o valor de x. Agora vamos falar um pouco sobre os vetores, né? Sobre como operamos os vetores com o ponteiro, que isso é essencial para o entendimento de ponteiros. Primeiramente, nós temos, vamos imaginar um vetor de três posições, um vetor inteiro, com esses valores 1, 2, 3, e vamos colocar o endereço do vetor, nesse caso aqui colocamos direto, quando é um vetor, colocamos direto atribuímos, né, o valor do endereço do vetor da primeira posição para o ptr vetor, né, que é o nome do nosso ponteiro de int. Para acessar a primeira posição, nós simplesmente colocaríamos o asterisco e o nome do ponteiro. Agora, aqui nós pularíamos para a próxima posição. Ou seja, a partir do momento que nós atribuímos o, o endereço do vetor para a variável ponteiro aí, nós basicamente colocamos o ponteiro na primeira posição do vetor. E quando somamos ele com mais um, nós estamos basicamente pulando a posição do vetor, fazendo ele apontar para a segunda posição, segundo índice do vetor. Aqui nós temos um pequeno código básico, bem básico, só para demonstrar um pouco sobre o funcionamento dos ponteiros. Primeiro nós vamos ter um dado básico, um dado comum, um dado normal, inteiro, do tipo inteiro. Vamos ter o int número, que vai ter como valor 10, e vamos fazer um ponteiro apontar para essa variável número. Aqui nós vamos ter o printf, que vai basicamente printar o valor de controle, né, o valor da variável, depois o endereço da variável, ou seja, não é o valor da variável em si, mas sim o endereço,
Depois nós vamos ter o valor do ponteiro, ou seja, o valor guardado pelo ponteiro, o valor do ponteiro que vai ser guardado nessa atribuição aqui. Ou seja, esse valor aqui, PTR, tem que ser o mesmo de endereço de número. E o valor acessado pelo ponteiro, que tem que ser igual ao valor da variável. Antes de eu rodar, acho que é melhor, mais fácil já demonstrar os próximos exemplos. Que aqui nós vamos ter um exemplo de vetor, que é o exemplo lá de cima. É um vetor de 3, no índice 0, valor 1, no índice 1 nós vamos ter valor 2, no índice 2 nós vamos ter valor 3. Nós vamos colocar o ponteiro ptr vetor apontando para a primeira posição do vetor. E aqui nós vamos ter aqui, né, valores do vetor acessado pelo ponteiro. Vamos fazer um for e vamos percorrer o vetor inteiro através desse ponteiro, printando o valor dele, depois pulando para a próxima posição. E aqui nós vamos ter o valor de controle, que basicamente vai printar igual, porque nessas duas atribuições, são a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Um através de ponteiros e outra através de indexação por índice. Vamos rodar o programa e ver no que dá. Como podemos ver aqui, o valor da variável foi igual no primeiro e no último aqui. E o endereço da variável é o mesmo do valor guardado pelo ponteiro. Aqui nós temos o que foi guardado pelo vetor aqui, o controle, e quando acessamos ele pelo ponteiro. É basicamente isso. Obrigado pela atenção. Deixe o like se curtiu e, por favor, responda ao forms nos comentários ou nos comentários fixados ou na descrição do vídeo, que vai ajudar muito. Obrigado.